E aí, meninos, meninas, segundo ano, tudo jóia? Vou fazer esse vídeo aqui para a gente retomar, né? A trigonometria, o gráfico do seno, do cosseno e da tangente, né? Eu deixei no grupo para vocês olharem o vídeo anterior que eu desenhei o gráfico padrão do seno, cosseno e tangente, tá? Então, quem não olhou ainda, quem não reviu o vídeo anterior, dê uma olhadinha lá, porque ele vai servir de base para esse aqui, tá? Nesse vídeo de hoje, eu vou focar na função seno, tá? Não vou nem falar de cosseno e nem de tangente. É porque nós já vamos começar a olhar algumas propriedades desse gráfico aqui. Alguns pontos que vai alterar o nosso gráfico padrão, tá joia? Só para relembrar, no ciclo trigonométrico, o eixo Y, onde que a gente encontra o seno, e o eixo Y, o X, onde que nós encontramos o cosseno. Então, hoje vou focar só no eixo do seno. Então, o eixo do seno está aqui, né? Aqui na origem é 0, valor 1 e menos 1. Então, olha o eixo seno como se fosse uma reta numérica. 0, 1 e menos 1. Lembrando que o nosso seno padrão ele vai trabalhar nesse intervalo, no intervalo de 1 e menos 1, tá joia? Isso não vai ser sempre não, tá? Mas até aqui é nesse intervalo, né, quântico que a coisa acontece, ok? Aqui nós temos o ciclo trigonométrico e os ângulos. Ângulo zero. No ângulo zero, o valor do seno, 0. Então, seno de 0 é 0. Aqui nós temos o ângulo de 90 graus. Seno de 90 graus cruzou no 1. Seno de 180 graus vai cruzar no 0. Seno de 270 graus no menos 1. Seno de 360 graus no 0. Ok? Posso mudar a nomenclatura também. Posso chamar de ângulo zero, ângulo π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, certo? π sobre 2 é 90, π é 180, 3π sobre 2 é 270 e 2π é 360. Joinha? Então, seno de 0, de 360, e o de 2π é 0. Seno de 90, ou seno de π sobre 2, é 1. 1 positivo. Seno de 180, ou seno de π, é 0. Seno de 270, ou seno de 3π sobre 2, é menos 1. E aqui, fechando o nosso ciclo aqui, voltou no 0. Então, desse ângulo, seno é 0. Nesse ângulo, seno é 1, nesse ângulo, seno é 0, e nesse ângulo, o seno é menos 1. Fechou? Então, já dá para nós construirmos o gráfico. Só lembrando, esse gráfico eu já construí no vídeo anterior, né? Para construir os gráficos, eu só vou frisar os valores aqui, ó. Se o meu ângulo é 0, a minha função é y seno de x, nós vamos ter y é igual seno de 0. Seno de 0 pelo ciclo trigonométrico, nós sabemos que é 0. Então, aqui eu tenho um par ordenado. Quando x vale 0, o meu y também vale 0. Tranquilo? Agora, quando x é 90, o y vai ser seno de 90, ou π sobre 2, dá na mesma. Pelo ciclo trigonométrico, vimos que seno de 90 vale 1. Então, aqui eu tenho outro par ordenado. Se o x vale 90, o y vale 1. Se o x vale 180, eu vou ter seno de 180.
que nós vimos lá no ciclo trigonométrico, que seno de 180 também vale zero. E aí vai me determinar mais um par ordenado. X vale 180, Y vale zero. Se o X for 270, a minha função será seno de 270. E vimos lá no ciclo trigonométrico, aqui ó, tá lá ó, seno de 270 vale menos 1. Então, menos 1 mais 1 par ordenado. X 270 graus, Y vale 1. Se o X vale 360, seno de 360, que nós também sabemos que é zero, não é? Se o X vale 360, o Y vale zero. Se tiver alguma dúvida nesses valores, gente, estude o ciclo trigonométrico. Aprendemos o ciclo trigonométrico, foi para isso. Essa habilidade foi muito trabalhada em sala de aula para não ter dificuldade nesses valores. Tá joia? Porque é em cima desses pares ordenados que nós vamos construir o nosso gráfico. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos à construção. Peguei aqui meu plano cartesiano, né? O eixo Y e o eixo X. Certinho? Aqui no meu plano cartesiano, olha lá, meu eixo X, ângulo 0, 90, 180, 270 e 360. Ou π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Ok? No eixo Y, eu tenho os valores. Aqui é o valor 0, aqui é o valor 1, aqui é o valor 2. Aqui é o valor menos 1 e aqui é o valor menos 2. Vamos achar os pontos que nós determinamos lá. O primeiro ponto era quando x vale 0, o y vale 0. Então, quando o ângulo é 0, o seno é 0. Então, é esse ponto aqui. Ó. Segundo ponto, y é igual a seno de x. Quando x vale 90, seno de x vale 1. Então, tem aqui ó, cruzamento. Ó. Segundo ponto, ó, quando x vale 90, o y vale 1. Quando x vale 180, o y vale 0. Quando x vale 180, x 180, y vale 0. Cruzou aqui, ó, em cima do eixo. E quando x vale 270, seno de 270 menos 1. Cruzar aqui embaixo. E quando x vale 360, seno de 360 também vale 0. Olha lá o desenho do seno, ó, né? Agora é só montar o desenho. Beleza? Olha lá, o meu seno, o desenho do meu seno. Eu vou chamar esse seno padrão, né? Chamar esse seno padrão porque é o seno mais simples que tem. É em cima desse desenho, é em cima desse gráfico que nós vamos trabalhar. Ok? Agora vamos relembrar só algumas coisinhas, tá? Se é uma função, eu tenho o domínio e a imagem dessa função. Lembra lá no ano passado, né? Quando nós estudávamos as funções, que tínhamos o domínio e a imagem, né? Quem que era domínio? Domínio os valores de x. Quem que era a imagem? Imagem os valores de y. Eu olhando o meu gráfico, ó, se eu jogar aqui no eixo x, eu vou ter o meu gráfico, ó, sempre. O meu gráfico está nesse intervalo de 0 a 360, mas se eu prosseguir aqui, ó, em cima do eixo x, ó,
o gráfico vai dando sequência. Então, nosso domínio da nossa função são todos os reais. Ou seja, qualquer valor de x sempre vai encontrar o gráfico y igual a seno de x. Tranquilo? Agora a imagem. A imagem está relacionada com o eixo y. Na onde que eu tenho função? Eu tenho função só nesse intervalo aqui, ó. No intervalo de 1 e menos 1. Acima de 1 eu não tenho função. E abaixo de menos 1 eu também não tenho função. Então a minha função está restrita nesse intervalo aqui, ó. Então esse intervalo aqui vai ser a minha imagem. Então a minha imagem é y pertencente aos números reais. Isso aqui faço sempre. Desde que, agora vamos colocar a condição, ó. Y tem que ser maior e y tem que ser menor. Y é maior que menos 1 e y é menor que 1. Tá aqui, ó. O que eu acabei de escrever aqui, ó? Acabei de escrever que só existe y nesse intervalo de menos 1 e 1, que dá para a gente enxergar aqui no gráfico. Tranquilo? Esse detalhe aqui, ó, esse domínio, ele nunca vai mudar. Ok? Agora, essa imagem, essa sim, essa vai ter algumas alterações. E é em cima dessas alterações que nós vamos trabalhar. Tá joia? O que eu quero que vocês anotem no caderno? Eu quero que deixe anotado, né? O gráfico. Faça o desenho do gráfico. Faça os cálculos que tiverem que fazer. Deixa anotadinho aí no caderno. E faça o desenho do gráfico. Esse desenho, esse gráfico eu já havia pedido para fazer. Já era para estar aí no caderno aí. Mas refaçam. Quem já fez, refaçam rapidinho para ir dando uma treinada. Tá joia? Agora, o meu objetivo hoje não era esse, tá? Isso aqui a gente só estamos retomando para a gente seguir o nosso caminho. O meu objetivo de hoje é esse, ó. Y é igual seno de x mais 1. Então colocamos uma alteraçãozinha aí, ó. Seno de x mais 1. E aí nós vamos construir esse gráfico. Agora, como que nós vamos fazer isso? Beleza. Vamos montar uma tabelinha que vai ficar fácil, né? Olha lá, ó. Fazer bem grosseiramente aqui, ó. Não tem tanta frescura, não. Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar os valores de x. Aqui, o meu gráfico padrão, que é seno de x. E aqui a minha nova função, ó, seno de x mais 1. E aqui no final, vou colocar lá meu par ordenado. Beleza? Estão dando para acompanhar? Então vamos lá. Se o x vale 0, eu vou ter seno de 0. Ok? Seno de 0 vale quanto? Seno de 0 vale 0. Então, como que vai ficar a minha função nova aqui, ó? Só copiar, ó. Seno de x. Quem que é o x? É 0. Quanto que é seno de 0? Seno de 0 é 0. Mais 1. 0 mais 1, 1. Então, nosso par ordenado é, quando x vale 0, a minha função vale 0 mais 1. 0 mais 1 é 1. Tranquilo? Agora, o x pode valer 90. E se o x vale 90, eu tenho aqui seno de 90. E seno de 90 é quanto? É 1. A minha nova função aqui não é seno de 90 mais 1? Seno de 90 é 1. Mais 1,
2. Então, quando o meu x vale 90, o meu y vale 2. Tranquilo? Seno de 180. Seno de 180, nós sabemos que é zero. Agora, quanto que vai ser seno de 180 mais 1? Seno de 180 é zero. Mais 1, 1. Então, quando x vale 180, o y vale 1. 270. Y, seno de 270. Sabemos que seno de 270 é menos 1. Tranquilo? E a nossa função nova é seno de 270 mais 1. Seno de 270 é menos 1. Então vai ficar menos 1 mais 1 da nova função. Menos 1 mais 1, zerou. Quando x vale 270, o nosso y vale 0. Fechando, 360. Seno de 360, sabemos que é 0. Seno de 360, lá no ciclo trigonométrico, é 0. Então, a nossa nova função vai ser seno de 360 mais 1. Então, 0 mais 1. Tenho aqui o novo par ordenado. 0 mais 1, 1. Então, ficou lá os valores. Ó. 0 e 1. Quando x vale 90, y vale 2. Quando x vale 180, y vale 1. Quando x vale 270, x vale 0, y vale 0. Quando x vale 360, y vale 1. Esses valores vão me ajudar a construir o nosso gráfico. Beleza? Vou pegar aqui, se eu achar. Espera lá. Cadê? Aqui. Vou pegar aqui o nosso plano cartesiano. Aqui eu tenho os valores de x. Aqui eu tenho os valores de y. No y, que vale 0, vale 1, vale 2. Vale menos 1 e vale menos 2. Tenho 0, tenho 90, tenho 180, tenho 270, tenho 360. Lembrando que pode mudar a nomenclatura. Se eu quiser, posso chamar isso de π, aqui de 2π, aqui metade de π e aqui 3 metades de π. A nomenclatura é a mesma. Lá na nossa função nova, y é igual a seno de x mais 1. Qual que é o nosso primeiro ponto? X, 0 graus, y1. Vamos achar esse ponto. X, 0 graus, y1. Encontrou aqui. Ó. Olha lá, bonitinho, determinado. O segundo ponto. Vou deixar aqui do lado. Aqui, ó. Segundo ponto. 90 é o x. 2 é o y. Olha lá, 90 é o x. 2 é o y. Os dois vão se encontrar ali. Terceiro ponto, 181. 181. Se encontrou aqui. Quarto ponto, ó, 270 e 0. X é 270, Y é 0. Opa, já está em cima. Beleza. E o último ponto, 361. 361 está aqui, ó. 360 está aqui, 1 está aqui, se encontrou ali. Será que nós conseguimos enxergar esse desenho nesses pontos? Ah, olha lá, ó.
Beleza, aqui, ó. Esse é o meu desenho. Esse desenho essa função é seno de x mais 1. Ah, que beleza, ó. Tranquilo? Dá para achar alguma diferença nesses dois desenhos? Vamos dar uma olhadinha, tá? Quem que é o domínio dessa função? Lembrando que o domínio está relacionado com o eixo x. Em qual x que eu encontro o meu gráfico? Lembrando que o meu gráfico prossegue, né? Ele tem sequência, tanto para o positivo quanto para o negativo. Então, nosso domínio são todos os reais. Agora, a nossa imagem, a imagem está relacionada no eixo y. O nosso gráfico, ele nunca vai ser maior que 2 e nunca vai ser menor que 0. Então, o nosso gráfico está nesse intervalo aqui, ó, entre o 0 e o 2. Vamos escrever isso. Y pertencente aos reais. Tá ok? Agora vamos escrever um intervalo. Y é maior e Y é menor. O Y é maior que quem? 0. E o Y é menor que quem? Que 2. Beleza. Ó. Aqui eu tenho a nossa função nova e aqui eu tenho a função anterior. Se nós analisarmos, ó, a diferença está na imagem. O domínio é o mesmo, o desenho é o mesmo, a imagem que se alterou. Ok? Se eu fosse sobrepor, colocar esse gráfico sobre esse, o desenho ficaria aqui, ó. Então, esse verdinho é y seno de x. Esse vermelhinho é y seno de x mais 1. Então, esse mais 1 alterou o nosso gráfico? Sim. Ele fez o nosso gráfico subir no eixo y. Então, esse valor aqui, ó, esse valor aqui, esse ponto na nossa função, faz o nosso gráfico deslocar no eixo y. Quanto maior esse número, mais alto estará nosso gráfico. Quanto menor esse número, mais baixo estará nosso gráfico. Tranquilo? Beleza? Fácil de entender? Ah, então vamos lá. Exercícios. Exercícios. 1. Esboce o gráfico das funções. Letra A. Y é igual seno de x. Letra B. Y é igual seno de x menos 1. Ó, seguinte, o que eu quero que vocês façam? Pode fazer aí no caderno bonitinho. Copia tudo isso que o professor passou aqui no vídeo, deixa anotadinho, bonitinho, direitinho. Aí vocês vão desenhar numa folha para mim, fazer o gráfico da função seno de x. O gráfico da função seno de x, pode tirar uma foto, pode fazer no caderno e tirar uma foto do caderno, não tem problema não. Esse gráfico seno de x é esse primeiro que eu fiz. Eu quero que vocês façam e me mostrem o que fez para eu saber que estão conseguindo fazer, tá? Depois que desenhou esse gráfico aqui, que na verdade é uma cópia, né? Que o professor já fez ele aqui, vocês vão desenhar esse gráfico para mim. Determinar essa função para mim. Y é igual seno de x menos 1. Tá joia? E aí, vocês vão fazer o seguinte, ó. Vão
vão montar esse gráfico, né? Depois vão tirar uma foto e me mandar. Pode me mandar no meu número particular, não tem problema não. Porque aí eu vou anotando. Coloca o seu nome na frente do gráfico para eu saber identificar quem que é. Beleza? Então tá jóia. Um abraço, até a próxima. E aí eu vou orientando vocês aí pelo grupo. Tá? Tchau, até mais.